Essa é a parte de uma palestra que o Dr. Craig Keener fez na Universidade Biola sobre outros casos de cura milagrosa catalogados por ele. Esse vídeo é um complemento a uma grande entrevista dada pelo Dr. Keener, que também fizemos a tradução e a dublagem. Espero que sua fé seja fortalecida, pois comprovadamente Deus ainda age e faz milagres hoje. Creia e peça o seu milagre. Vamos para o vídeo. Na verdade, recebi vários exemplos de membros que se regeneram, especialmente membros atrofiados que se regeneram, em público, que são os exemplos mais próximos que temos disso na Bíblia. Mas o exemplo que quero dar aqui vem dos Estados Unidos, e por isso foi mais fácil obter documentação médica para esse. O exemplo de Bruce Van Natta. Seu abdômen foi esmagado por um caminhão e a maior parte do seu intestino delgado foi destruída e teve que ser removida após o acidente. Então, depois de várias cirurgias, ele ficou com apenas 116 centímetros de intestino delgado. E no íleo, que é uma parte necessária do intestino delgado, normalmente tem 350 centímetros de comprimento. Menos de 1/10 disso restou. Apenas 25 centímetros. Então ele não tinha o suficiente para processar nutrientes, e ele perdeu peso, passando de 82 quilos para 57 quilos, e estava lentamente definhando. Um amigo sentiu-se inspirado, e quero enfatizar esse ponto. Inspirado. Não foi apenas uma ideia do tipo, isso seria ótimo de se fazer, mas ele sentiu-se inspirado a voar do estado de Nova York para Wisconsin e orar por Bruce pessoalmente. E novamente, agindo de acordo com o que sentiu, ele ordenou que o intestino delgado crescesse em nome de Jesus. Bruce sentiu algo como um choque elétrico, e o radiologista atestou posteriormente, e temos a documentação médica para isso, que o intestino delgado agora estava longo o suficiente para ser totalmente funcional. Ele havia mais que dobrado de comprimento, e o íleo agora estava totalmente funcional. Um intestino delgado pode se dilatar, mas não pode crescer em comprimento, naturalmente. Portanto, este é um órgão mais complexo do que, digamos, um braço, mas é o equivalente a um membro amputado crescendo novamente. Há testemunhas oculares, algumas das quais conheço pessoalmente, que atestam a cura de muitos muçulmanos surdos em nome de Jesus em Moçambique. Na verdade, isso aconteceu em tantas aldeias que uma região inteira em Moçambique, que antes era classificada como de outra religião, agora é classificada pelo governo como predominantemente cristã. Porque esses milagres acontecem, às vezes espontaneamente quando exibem o filme de Jesus ou ouvem a pregação, às vezes acontecem quando oram por eles. Não sei se algum de vocês já ouviu falar de Delia Knox. Nas 2 últimas vezes em que apresentei sobre isso, alguém veio falar comigo depois e disse: "Eu conheço a Delia, eu a conheci quando ela não conseguia andar." É fato comprovado que ela ficou 22 anos sem conseguir andar. Ela não tinha nenhuma sensibilidade nas pernas. Ela ficou paralisada devido a um acidente. E quando digo que é fato comprovado, há muita informação por aí. Você pode encontrar tudo se pesquisar no Google. Ela era uma cantora gospel muito conhecida. Então, ela sempre cantava de sua cadeira de rodas. Era por isso que ela era conhecida. E então alguém sentiu-se guiado em oração a acreditar que ela seria curada enquanto ministrava em oração a outra pessoa. Então um dia ela estava em uma reunião, ela realmente não gostava de ir a cultos de avivamento, porque às vezes os evangelistas a agarravam, a puxavam da cadeira e tentavam fazê-la andar, e ela não conseguia. Então ela estava realmente cansada de ter pessoas orando por ela. Primeiro, ela orou por um bebê de outra pessoa e já estava saindo do culto quando de repente sentiu as pernas. E então, desta vez, ela decidiu ir à frente e quando começaram a orar por ela, ela começou a andar. Ora, ela não conseguia dobrar as pernas antes ou controlá-las, mas é claro que seus músculos estavam atrofiados há anos, então ela não conseguia andar muito bem. Ela precisava de ajuda para se sustentar e movia as próprias pernas. Hoje você a vê dando testemunho e andando normalmente. Bem, alguns céticos dizem, você nunca teve ninguém ressuscitado dos mortos. Bem, fico feliz que você tenha mencionado isso. Por que examinaríamos essa categoria de curas? Bem, a maioria das pessoas não acha que seja muito comum estar psicossomaticamente morto. Na verdade, tenho vários desses relatos. Alguns desses relatos que vou dar a vocês são de pessoas que conheço. Não vou dar todos os relatos das pessoas que conheço, mas fiquei chocado quando comecei a trabalhar no livro. Perguntei aos meus amigos, vocês já viram alguma coisa? E fiquei chocado com a quantidade de relatos que recebi, relatos testemunhados que recebi.
É claro que no Novo Testamento essa categoria é atestada por múltiplas testemunhas. Há relatos em material compartilhado por Mateus e Lucas, há relatos em Marcos, há relatos específicos de Lucas em João. Quadrato, que foi um líder da igreja no início do século II e um apologista no início do século II, observa que algumas das pessoas que Jesus ressuscitou viveram até mesmo em sua época. Então, talvez alguns dos mais jovens, a viúva do filho de Naim, a filha de Jairo, quem quer que seja, mas alguns deles viveram até sua época. Ressurreições subsequentes, vemos algumas delas no livro de Atos. Um deles está no relato de testemunhas oculares em Atos 20, onde Lucas foi testemunha. No ano de 99 d.C., alguém que mais tarde se tornou bispo na Mesopotâmia se converteu ao testemunhar a ressurreição de alguém dos mortos. Era um evangelista sírio que orava. Ireneus, no final do século II, ao criticar os gnósticos, diz: eles falam bem, mas não têm sinais e maravilhas como nós temos na verdadeira igreja. Ele fala sobre uma igreja na França onde oravam regularmente e pessoas eram regularmente ressuscitadas dos mortos. Agostinho, que originalmente não achava que as coisas estivessem acontecendo com tanta frequência, viu um de seus amigos ser milagrosamente curado. Agostinho também foi curado, e ele fala sobre algumas dessas coisas no seu livro Cidade de Deus, e entre os relatos oficiais que sua igreja coletou ao longo de 2 anos, havia alguns relatos de ressurreições. Aqui está um exemplo dos Estados Unidos. O Dr. Chauncey Crandall, um cardiologista em West Palm Beach, Flórida. Ele foi chamado para atestar o óbito de um paciente no pronto-socorro. Eles tentaram reanimá-lo por 40 minutos. O paciente estava em parada cardíaca durante todo esse tempo. Então, eles seguiram todos os protocolos da Associação Americana do Coração. Ele me disse que assinou o atestado de óbito e voltou para fazer suas visitas. E enquanto passava pelas portas duplas que davam para o resto do hospital, ele sentiu-se impelido pelo Espírito a voltar e orar para que aquele homem tivesse uma segunda chance de conhecê-lo. Ele obedeceu e voltou. Naquele dia, ele sentiu que Deus queria que ele voltasse e orasse por aquele homem. Ele voltou para o quarto onde estava o corpo. A enfermeira estava limpando-o com uma esponja, preparando-o para o necrotério, mas ainda não havia retirado todos os equipamentos. E um dos colegas do Dr. Crandall entrou com ele e o Dr. Crandall colocou a mão na cabeça do homem e disse: Pai, se o Senhor quiser que este homem tenha uma segunda chance de conhecê-lo, eu oro para que o Senhor o ressuscite dos mortos. Você realmente precisa ter certeza de que o Espírito Santo está te guiando, porque ele me disse que a enfermeira o encarou como quem diz: Dr. Crandall, o senhor perdeu a cabeça. Ele se virou para o colega e disse: dê mais choques nele com a pá. E o colega disse algo como: já concordamos que isso não vai adiantar nada, mas ei, se você quer. Deu-lhe mais um choque com a pá. Normalmente não se obtém um batimento cardíaco normal se a pessoa ficou em parada cardíaca por alguns minutos. Normalmente não volta perfeitamente de imediato. Mas de repente o homem teve um batimento cardíaco normal. E a enfermeira começou a gritar: Doutor, Dr. Crandall, o que o senhor fez? Porque após 6 minutos sem oxigênio, danos cerebrais irreparáveis já haviam começado. Então ela reconheceu esse monstro de Frankenstein. Bem, isso foi no sábado, e o Dr. Crandall me disse, aliás, que o homem não estava apenas morto, mas obviamente morto. Ele apresentava cianose. Suas extremidades já haviam começado a ficar pretas por falta de oxigênio. Mas na segunda-feira, ele foi ao hospital ver o homem. O homem estava bem, estava falando, sem danos cerebrais. E ele teve uma segunda chance de conhecer o Senhor. Dr. Crandall participou do batismo de Jeff Markin. Temos o testemunho do Dr. Sean George, um médico consultor em Kalgoorlie, na Austrália. Ele tinha apenas 39 anos, mas o eletrocardiograma mostrou que ele estava tendo um ataque cardíaco. E 11 minutos depois, ele sofreu uma parada cardíaca total.
Durante 55 minutos, seus colegas trabalharam bravamente para tentar reanimá-lo, fazendo tudo o que podiam. 4.000 compressões torácicas, 13 choques. Ao todo, ele estava morto no que diz respeito ao seu coração por 1 hora e 25 minutos, quando disseram à sua esposa, Sherry Jacob, que também era médica: apenas diga adeus, vamos ter que desconectá-lo, porque não há mais nada que possamos fazer. Em vez de se despedir, ela orou: Deus, ele é tão jovem, nós nos casamos há tão pouco tempo, nosso filho precisa do pai, por favor. Imediatamente, ele voltou a ter batimentos cardíacos normais, e os outros médicos disseram: vamos começar, e começaram a trabalhar nele. Mas a médica, que era sua melhor amiga, pensou: esta é a pior coisa que pode acontecer, porque ele terá danos cerebrais irreparáveis, e mais cedo ou mais tarde ela terá que desligá-lo dos aparelhos. Mas 3 dias depois, ele acordou sem nenhum dano cerebral, estava lendo seu próprio prontuário, e alguns dos médicos eram muçulmanos, outros hindus, e todos concordaram que isso foi um milagre. Ele ainda tem os registros do desfibrilador para provar tudo o que aconteceu com ele. Temos várias alegações da Índia. Uma delas está em uma dissertação que descreve o início de um movimento popular entre o povo tribal Nishi, que agora, acredito eu, é majoritariamente cristão. Mas naquela época não havia cristãos entre eles, e então a pessoa que estava documentando isso para a dissertação rastreou a origem desse movimento popular, e na verdade não foi iniciado por um missionário, foi iniciado porque o filho de um funcionário do governo estava morrendo. Sacrifícios a diferentes divindades não tinham ajudado, e os remédios também não, e ele estava prestes a morrer. E o farmacêutico disse: bem, você já tentou tudo, por que não tenta orar a Jesus, o Deus cristão? Ouvi dizer que ele ressuscitou um homem chamado Lázaro. Ele chegou em casa e descobriu que seu filho estava morto, pelo menos até onde todos sabiam, e ele orou: se o Senhor ressuscitar meu filho, eu me tornarei cristão. Seu filho foi curado e ressuscitou instantaneamente, e como resultado, esse foi o início do movimento do povo tribal Nishi se convertendo à fé em Cristo. Um pastor em Mumbai compartilhou isso. Os fiéis encontraram um menino, Vikram, deitado no fundo de uma piscina, e como não conseguiram reanimá-lo ali mesmo, enviaram 2 deles para levar o menino ao hospital. E o primeiro médico disse: veja, ele está morto, não há nada que eu possa fazer. O segundo médico fez o possível para reanimar o menino, mas ainda assim não conseguiu. Enquanto voltavam, cerca de 1 hora e meia depois, enquanto os fiéis que ficaram ainda oravam, e o menino voltou à vida. Ele reviveu, disse que ouviu o nome Jesus, e então foi resgatado. Os pais hindus do menino disseram: ele nunca tinha ouvido esse nome antes. Aliás, essas fotos do Vikram, inclusive dele brincando na piscina, foram tiradas depois que ele voltou, completamente bem. Este testemunho é de um amigo de Usaf Herman, um dos meus vizinhos. No Iraque, não sei se alguns de vocês já ouviram falar do cônego Andrew White. Era chamado de vigário anglicano de Bagdá, embora ele não esteja mais em Bagdá. Ele também era anestesiologista. Então ele também entende de medicina. Um homem muçulmano veio até ele e disse: sabe, minha esposa está no hospital, acho que ela está morrendo, por favor, venha comigo e ore por ela. Ele disse: olha, não posso ir agora, estou muito ocupado aqui. Você simplesmente invoca o nome de Jesus, e vai até lá e ora por ela em nome de Jesus. E o homem respondeu: certo. Então ele estava invocando o nome de Jesus enquanto caminhava para o hospital. Chegando lá, disseram: sentimos muito, sua esposa faleceu. E enquanto ele segurava o corpo, ele ainda clamava: Jesus, Jesus, Jesus. E de repente ela disse: estou com fome. Ele voltou e relatou isso ao cônego White, que disse: não se preocupe, isso já aconteceu aqui antes. Tenho vários exemplos africanos, como mencionei, de pessoas, especialmente pessoas que conheço. Professor Iyo Adiuya. Eu estava compartilhando alguns desses relatos em uma reunião da SPL, onde eu não estava tentando convencer a todos de que milagres acontecem. Eu estava apenas dizendo:
Talvez, se ouvíssemos algumas dessas histórias, poderíamos ler com mais simpatia os relatos dos evangelhos. Bem, no final, o professor Adiuia se levantou e disse: "Meu filho recém-nascido foi declarado morto ao nascer, mas depois de orarmos por 30 minutos, ele estava vivo. Ele não tem danos cerebrais. Agora ele tem um mestrado em ciências pela Universidade de Londres." Vou pular esses outros exemplos africanos e relatos não cristãos e, com o tempo que me resta, falar sobre alguns milagres da natureza. Kevin Burr é das Igrejas de Cristo. Como você sabe, as Igrejas de Cristo tendem a não enfatizar muito os milagres hoje em dia. Mas Kevin estava com outros 4 membros da Igreja de Cristo voltando de uma conferência. Eles foram pegos por uma tempestade de granizo com tornados na área, e o granizo estava caindo, e parte dele era do tamanho de bolas de beisebol. Chegou a quebrar a janela do caminhão. E Kevin, que é um dos meus alunos de doutorado, disse que o granizo estava voando horizontalmente, o que é característico de tornados. Ele clamou a Deus em desespero e imediatamente toda a tempestade parou. E alguém teve a perspicácia de tirar uma foto quando o céu clareou e um arco-íris apareceu. Ele poderia fazer isso, mas na verdade há mais histórias sobre Yonggi-sung na China. Dr. Emmanuel E. Thompson, meu colega no meu antigo seminário, Um amigo muito próximo, doutor pelo Hebrew Union College, foi criado na Nigéria. Seu pai era um missionário nigeriano que estava plantando igrejas em áreas sem igrejas no norte da Nigéria. E chegou a uma aldeia. Estava plantando uma igreja lá. Tinha acabado de começar. Estava preparando sua casa. E as pessoas riam dele, dizendo: "Haha, você não vê que é época de chuvas? Vai chover, tudo que você tem vai ser arruinado", porque ainda faltavam 4 dias para colocar o telhado na casa dele. Ele ficou bravo. O que eu não recomendo, mas ele ficou bravo e disse: "Não vai cair uma gota de chuva nesta aldeia até que eu tenha o telhado da minha casa." E eles simplesmente riram e foram embora. Ele caiu de bruços diante de Deus e disse: "Ó Deus, o que eu acabei de fazer?" Bem nos 4 dias seguintes, a água caiu ao redor de toda a aldeia, mas nenhuma gota de chuva caiu naquela aldeia. E no final desses 4 dias, as pessoas daquela aldeia que sabiam como era a estação chuvosa, naquela aldeia havia apenas uma pessoa que não se tornaria cristã. E até hoje, eles ainda falam disso como o evento que precipitou sua conversão. Vou pular mais alguns pontos. Eu adoraria contar sobre encontros de poder, especialmente alguns que me foram relatados pelo meu cunhado, que é professor de Química na Universidade de Brazzaville. Então, deixe-me chegar à minha conclusão. Desde os tempos da humanidade, especialmente Trout estabeleceu isso como um princípio da historiografia. O argumento da analogia contra os milagres. Não vemos milagres hoje, portanto não há razão para acreditar que eles já aconteceram. O argumento da analogia, na verdade, funciona melhor na direção oposta, no sentido de que Deus está fazendo milagres hoje, porque duvidaríamos que eles aconteceram naquela época. Portanto, o argumento tradicional contra milagres baseado na analogia não se sustenta mais, e acho incrivelmente ingênuo alguns estudiosos tratarem os relatos de milagres no Novo Testamento como se tivessem que refletir recriações lendárias e não pudessem refletir fontes de testemunhas oculares. Temos muitas evidências em contrário. E assim termina a palestra de Craig Keener, um dos maiores especialistas do mundo em Novo Testamento, professor da Universidade Asbury. Espero que tenha gostado e se fortalecido. Não esquece de dar um like e se inscrever, nos ajuda muito em nosso trabalho de divulgar a sã doutrina e a operação de Deus em nosso mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.